Paz, queridos, queridas, amados do Senhor, graça e paz, casas dignas, que a paz do Senhor seja abundante no seu lar, na sua vida, que a sua caminhada com o Senhor te traga esse entendimento, essa intimidade que precisamos desenvolver com o nosso amado, que na sua casa, no seu lar, na sua vida, a presença do Senhor esteja sempre, te acompanhando, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, quem quer que entre no seu lar, sinta a presença do Senhor, porque Ele é bem-vindo, porque Ele sabe que esse é o seu lugar, que Ele pode estar à vontade, que é lugar de descanso, que a sua vida seja esse lugar de descanso para o Senhor, onde Ele pode estar, onde Ele pode habitar. Deus nos abençoe nessa manhã. Bom dia Clarice, Lúcia, Dona Enide, Simaelen, Jo, Elilde, Maria Luísa, Nélia. Quem mais? Bom dia! Então vamos seguir na nossa jornada e saber o que o nosso Pai deseja comunicar a nós nessa manhã. Então hoje nós vamos falar sobre 3,16 que está em 1 Samuel. É um daqueles textos que sozinho, sem contexto, não dá para entender nada. Então nós vamos ler o contexto para que depois eu possa fazer o destaque. Está em 1 Samuel 3. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava... Cadê? Ai, meu Deus, me perdi. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até ali e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência.
Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Aqui está Ai, gente, vocês falarem de Ruth, né? Eu acho que eu pulei, então eu volto para Ruth amanhã. Me perdoe, deixa eu olhar aqui. Que alguns não tem. Não, verdade. Ruth tem. Tá, eu volto para Ruth amanhã. Vamos continuar com Samuel hoje. Bom, foi o texto que eu estudei, né? Vamos lá. Bom, então, o texto 3,16 de Samuel, de 1 Samuel, diz assim: Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. E Samuel responde: Estou aqui. Sem o contexto, né, da história, poderíamos falar várias coisas sobre a disponibilidade de Samuel, de estar sempre em prontidão, mas o ponto que veio ao meu coração tem a ver com o contexto, tá? E o contexto fala do chamado de Samuel. É um texto que a gente já conhece bastante, é um texto que nós, sempre tem pregação sobre isso, né? Sobre o chamado de Samuel, como Deus chamou Samuel, enfim, sempre vai ter, e esse não vai ser o ponto. O que me chama a atenção aqui é o que o Senhor fala para Samuel, né? Ele chama Samuel, o texto inicia dizendo, o capítulo 3 inicia dizendo que naquele tempo pouco Deus falava, poucas visões aconteciam, né? Então era algo raro, né? No contexto aqui desse tempo, desse momento, era algo raro o que estava acontecendo. O próprio Eli, que era quem estava cuidando de Samuel, ele muito provavelmente nunca tinha mencionado isso para essa criança, para esse menino, porque não acontecia mais. Então não precisava falar, mas ele sabia, ele tinha conhecimento. E pelo texto a gente sabe que Eli, em algumas coisas, ele era omisso, ele foi omisso na criação dos seus filhos, ele não os corrigia, e o Senhor pesou a mão. Deus chama Samuel, Eli entende que é Deus, dá aquela instrução, mas o que Deus fala, né, no primeiro contato que ele tem com Samuel, é algo assombroso, né, assustador. Ele chama uma criança, um jovenzinho ainda, e ele diz que vai trazer a punição que ele já estava falando há um tempo para aquele homem, né? Ele diz isso para Samuel. Olha só, é muita coisa na cabeça de Samuel. Ele não sabia, a palavra não tinha sido revelada a ele, ele não sabia que Deus podia chamar as pessoas
como ele estava ouvindo, ele achava que era Eli que o chamava. De repente ele descobre, meio assim, que era Deus, que era só ele ficar na cama e dizer: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Ele age assim, e o Senhor já começa a dizer a ele, né, tudo o que precisava dizer. O Senhor já começa falando sem fazer rodeios, né, como a gente fala, sem fazer rodeios. Olha, eu vim aqui porque eu quero lhe falar isso. Não se apresenta, não diz que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não fala nada disso. E Samuel, ele recebe aquilo tudo. Então imagine, né, o contexto, né, daquela vida, ouvindo Deus falar: olha, eu vou pesar a mão e eu preciso que você anuncie isso. Diga a Eli que eu esperei o tempo que era necessário, mas agora não tem mais tolerância, o prazo se encerra, não vou mais esperar. Ele não agiu. E Samuel fica deitado, com medo, ele não dorme mais aquela noite, né? Ele fica ali deitado, quando dá o horário ele levanta, faz o serviço dele de abrir as portas da casa de Deus, mas tem medo de falar para Eli o que ele ouve. Eli percebe que algo aconteceu e chama Samuel, né, que é o texto que a gente tem que destacar aqui. Samuel continua, né, como ele aprendeu, conforme ele aprendeu, sendo essa pessoa pronta, disposta, né, e diz: eis-me aqui. E aí o texto segue, diz Samuel, Eli falando a Samuel, ameaçando Samuel, para que ele lhe conte o que ele ouviu, o que veio ao meu coração. Nós estamos vivendo em um tempo semelhante ao tempo em que Samuel viveu. Nós estamos vivendo em uma época em que é difícil. Hoje a gente ouve muitas pessoas falando: eu ouvi Deus, o Senhor me deu uma visão. É diferente nesse aspecto, né? Mas nós precisamos aprender a sintonizar e, de fato, identificar a voz do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que há muitos rumores de guerra, onde princípios estão sendo abalados. Esses dias, a Colômbia, se eu não me engano, né, aprovou o aborto até 24 semanas e foi celebrado, né? Quebras de princípio com celebração. Nós estamos ouvindo aí a possibilidade da Rússia atacar a Ucrânia. Não sei se atacou, vi uma notícia no WhatsApp, mas não consegui ver notícia em sites, né, de notícias, se é isso mesmo ou não, se já atacou ou não. Nós estamos vivendo em um tempo que é chamado de princípio das dores. Qual tem sido a nossa reação a esse tempo? Nós sabemos que a ira do Senhor vai ser derramada sobre a terra. Nós sabemos que o grande e temível dia do Senhor está por vir. E qual tem sido a nossa reação? Como temos reagido a isso? Como tem sido a nossa conduta, né, em preparar esse momento, em preparar a nossa casa, em conduzir os nossos filhos, em conduzir a nossa própria vida? Temos nos santificado, e mais do que isso, né, mais do que essa atitude de forma individualista, né, não, eu vou me preparar porque o Senhor está voltando, eu consigo perceber esses sinais. Nós temos anunciado isso. É nossa responsabilidade. Aqueles que têm ouvido a voz do Senhor, aqueles que têm sido disponíveis, né, para que o Senhor fale. Veja que o Senhor teve pressa nesse período. Veja que o Senhor teve pressa com Samuel. O Senhor não olhou que ele era uma criança, que aquilo era algo raro. O Senhor não olhou que talvez ele não suportasse, que Eli não tinha falado para ele que Deus fala, que em qualquer momento Deus pode se revelar a você. Deus não olhou nada disso, porque ele tinha pressa naquele momento, porque haviam poucos disponíveis
a ouvi-lo. E de algum modo o Senhor entendeu que Samuel, ele o ouviria e haveria disponibilidade e correspondência no seu coração. Claro que ele teve medo, era a primeira experiência, ele não sabia o que fazer, como que ele chegaria para o seu mestre Eli, diria algo desse tipo, né? É óbvio que ele teve medo, mas o Senhor nos chama a romper o medo, porque a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Vai chegar, eu sei que vai chegar na tua vida, como vai chegar na minha vida, aqueles que estão ansiosos, sedentos, ardendo por saber algo do Senhor. Como Eli chamou Samuel, né, e falou, me conte, não me esconda o que é que Deus falou para você, não me esconda. Da mesma forma, nós também seremos abordados, eu preciso ouvir o que Deus falou e nós devemos agir também com essa pressa, né, que o Senhor tem para esses dias, como João Batista agiu. Ser a voz que clama no deserto, ser a voz que fala, que anuncia, arrependa-se, porque é chegado o grande e terrível dia do Senhor, o dia em que a paciência do Senhor, a sua longanimidade se esgota, né? O dia em que ele vai cobrar, o dia em que ele vai buscar, né? E aí você fez o que eu te falei, como aconteceu aqui com Eli. Agora não tem mais tempo, agora o prazo acabou, né? Eu te dei tempo para que você corrigisse as coisas que precisavam ser corrigidas. O interessante aqui é que Eli, ele não era do mundão, né? Ele era alguém, um profeta, um sacerdote, alguém que estava na casa do Senhor, que conhecia a palavra de Deus, né? E a repreensão, a correção do Senhor, né? O juízo do Senhor começou pela sua casa. Então, assim, o que veio forte ao meu coração é que nós precisamos estar, sim, disponíveis a ouvir o Senhor, estar atentos à sua voz, mas não ter medo de anunciar aquilo que Ele fala, porque o tempo se abrevia, e é necessário que outras pessoas que ainda não estão entendendo isso, entendam e saibam, né, o que o Senhor vai fazer. Alguns vão dar de ombros, né, é certo isso, alguns vão dar de ombros, mas mesmo assim, aqueles que vão dizer, por mim, tô nem aí, eles precisam, né, ter esse anúncio, eles precisam ouvir, porque é justamente do que eles ouviram, do que eles souberam, né, do que foram avisados, eles não vão ter desculpas diante do Senhor, né, de dizer, não, nunca ouvi falar sobre isso. E essa é a nossa responsabilidade, anunciar, né, aos povos, dar o tempo, né, mais ainda o tempo da misericórdia e chamar para a presença do Senhor, porque o que Deus falou, Ele vai cumprir. O que o Senhor disse, Ele vai cumprir. E é chegado esse tempo em que o juízo de Deus virá sobre a terra. Então, isso foi o que veio ao meu coração nessa manhã. Desculpem a desatenção aí de Ruth, mas amanhã eu falo. Amanhã, né? É sexta. Amanhã eu falo sobre Ruth, tá? Estudo e falo. E vamos orar, né? Pai, ó Senhor, como Ele ensinou a Samuel para falar, né? Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor tem visto a nossa disponibilidade, temos nos levantado todas as manhãs, Senhor, estado aqui, ó Deus, buscando a Tua presença, ouvindo aquilo que o Senhor quer comunicar a nós, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, fala conosco, Senhor, e nos dá ousadia para anunciar aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem dito, que em nós o Senhor encontre aqueles que são disponíveis para fazer tudo quanto o Senhor fala. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que haja correspondência em nós,
Tira todo medo de anunciar a tua palavra, a tua salvação, de sair dizendo àqueles que estão afastados de ti: corre que o tempo já está se findando, arruma a tua casa, muda as tuas vestes, o Senhor te espera, ainda é tempo da rendição, Senhor, e que, ó Deus, muitos te ouçam também, Senhor, ó Deus, que haja corações que desejem, que estejam na expectativa de te conhecer, Senhor. Ó Pai, é o que nós te pedimos nessa manhã. Quebra a dureza do nosso próprio coração, que temos te ouvido todos os dias. Temos te ouvido para arrumar a casa, nós temos te ouvido falar. Tenha um tempo comigo, leia a Bíblia, desenvolva a intimidade. Senhor, e muitos de nós ainda não se apressaram a fazer isso, Pai. Nos ajuda, Senhor. Oh Deus, queremos ser disponíveis como Samuel e não negligentes como ele foi, Senhor. Oh Pai, nos colocamos diante da Tua potente mão, nos humilhamos diante da Tua potente mão, Senhor, para que ao seu tempo o Senhor nos exalte, Pai, com Tua graça, com Teu favor, com a Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Glórias a Ti, exaltado é o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês com essa graça, né? Com essa urgência também do Senhor. Anunciem. Vocês foram chamados para anunciar, né? Não deixe as pedras clamar no seu lugar. Anuncie com favor, com amor, né? Com misericórdia, mas fala, porque esse é o tempo, né? E está perto o grande e temível dia do Senhor. Deus nos abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.